Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos começar a eletricidade tratando hoje de força eletrostática, que é dada pela lei de Coulomb. Mas antes de passar para a força eletrostática, a gente vai ver um pouquinho do modelo atômico. Então, olha, nós temos aqui o seguinte. No átomo você vai ter três tipos de partícula. Um dos primeiros modelos que se tem. Você vai ter lá o elétron, ele está virando em torno do núcleo. O diâmetro disso aqui é da ordem de 10 a menos 10 do metro, né? O diâmetro do núcleo é da ordem de 10 a menos 15 do metro. Então você vai ter elétrons, prótons e nêutrons, três partículas. Já se conhece mais de 300 partículas subatômicas, mas nesse modelo aqui nós só temos três, tá? E você tem então que um núcleo ele é 100 mil vezes menor do que o átomo, tá? Porém, quase toda a massa está concentrada no núcleo, né? Então você vai ter ali, né, nesse núcleo, duas partículas que têm uma massa que é de quase 2.000 vezes a massa do elétron, né? Então você vai ter aqui, né, a massa do próton, né, quase 2.000 vezes a massa do elétron, a massa do nêutron também, né? Agora, por que o elétron está virando aqui? Né? Quer dizer, qual é a força que faz o papel de força resultante centrípeta? Então, essa força é a força elétrica. Então, você vai ter que, em termos de agente responsável por essa força, é uma força que é diferente da força gravitacional. Você podia falar, isso aqui parece um pouco com o sistema solar. Você tem quase toda a massa colocada no centro, né? Pequenos planetas girando em volta, cuja massa comparada com o corpo central é desprezível, mas não. Se você for considerar o tipo de força que é necessário aí para manter esse elétron virando a uma velocidade muito alta, que pode chegar até 10% da velocidade da luz, em torno desse núcleo que é muito pequenininho, essa força é 10 a 40 vezes a força gravitacional que é trocada pelo elétron com o núcleo. Então, ela é muito, muito maior do que a força gravitacional. Então, é um outro tipo de interação, né? É a interação elétrica. Então, se diz que, em termos de massa, a massa do próton ou a do nêutron é cerca de 2.000 vezes maior que a massa do elétron. Mas, em termos de carga, próton e elétron têm cargas de mesma intensidade, naturezas distintas. Quer dizer, são diferentes, né? Massa, sempre você vai ter atração, né? Interação de atração. Na eletricidade é possível você ter interação ou de repulsão ou de atração. Na gravitação você não tem interação de repulsão, é sempre de atração. Então basta um tipo de massa para você explicar esse tipo de força, só se atrai. Como na eletricidade você tem dois tipos de interação, né? Repulsão e atração, tem que ter dois tipos de carga. Então, você vai falar carga do tipo 1, tipo 2, tipo A e tipo B. O que se usou é chamar de carga positiva e carga negativa. Então, são dois tipos. O positivo e o negativo em si não quer dizer nada, é só para diferenciar um do outro. Então, né, você tem aí que o nêutron, como o próprio nome fala, não vai ter carga elétrica, né, ele é neutro, a carga elétrica dele é zero. O próton vai ter o valor da carga fundamental, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19, e o elétron vai ter esse mesmo valor, diferenciado pelo sinal. Então é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Bem, como a carga elétrica está associada a esse valor, né, da carga fundamental, né, da carga do elétron, o que vai acontecer é que todos os valores de carga elétrica são múltiplos inteiros desse valor. Ou seja, né, ela é quantizada. Carga elétrica tem um quantum, tem um mínimo. E o mínimo é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Então é possível, quais valores? É possível, por exemplo, 1,6 vezes 10 a menos 19, 3,2 vezes 10 a menos 19, 4,8 vezes 10 a menos 19. Mas não é possível 2 vezes 10 a menos 19. Por quê? Porque aí você tem um número fracionário do valor da carga fundamental. Tá? Então isso também é importante você perceber. Né? Em termos de interação que você vai ter, também, né, vamos colocar aqui, você tem dois tipos de interação. Então aí quem dá isso é a lei de Dufay. Você pode ter interação de atração,
quando você tem uma carga positiva e outra negativa, então dois tipos, né, de cargas, então elas vão se atrair. E quando as cargas têm a mesma natureza, ou seja, são duas cargas positivas ou duas negativas, então aí você vai ter a força de repulsão. Então você vai ter carga, né, positiva e negativa, né, cargas distintas se atraem, cargas de mesma natureza se repelem. Tá? Então isso é a lei de Dufay que dá para gente. E finalmente você vai ter a equação que vai tratar da parte quantitativa, né, que é dada pela lei de Coulomb, que, se reparada com a nossa aula lá de gravitação, é a mesma estrutura matemática, né? A força ela é proporcional às cargas, ao produto das cargas, dividido pelo quadrado da distância. Então lá na gravitação entrava Gzão, m de um corpo, massa do outro corpo, dividido pela distância ao quadrado. Aqui, força elétrica é a constante que depende do meio. Então, basicamente, a gente vai usar ar ou vácuo. Então, essa constante vai valer 9 vezes 10 a nona. Vezes o produto das cargas, né, do módulo das cargas. Então, não vai entrar sinal nessa equação. Por quê? Porque eu estou calculando a intensidade da força. Tá? Dividido pelo quadrado da distância. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você dobra a distância, a força é reduzida à quarta parte. Quando você multiplica por 3 a distância, né, a força vai ser reduzida à nona parte. Né? Então você, né, diminuiu pela metade a distância. Tá? Então você multiplicou a força por 4. Tá? A força elétrica ou eletrostática, dada pela lei de Coulomb, ela depende do inverso do quadrado da distância. Tá? Então, vamos lá, vamos usar isso em exercício. E aí é bom a gente lembrar, né, da primeira lei de Newton, que todo corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças a ele impressas. Conclusão. Se ele está em repouso, a força resultante vai ser nula. Então aparecem alguns exercícios nessa parte de eletricidade em que ele está estudando estática. Ele fala que tem um corpo eletrizado e que ele deve ficar em repouso. E aí, como você tem várias cargas distribuídas, ele quer saber alguma coisa a respeito da situação. Então, qual é o princípio que você vai usar? É que se está em equilíbrio, a força resultante ela é nula. Então, vamos lá, vamos para o primeiro exercício. Dois corpos pontuais em repouso, separados por uma certa distância e carregados eletricamente com cargas e sinais iguais, né, repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Então, né, se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará, né, ou diminuirá. Bem, se você multiplica, né, a carga por 3, a força vai ser multiplicada por 3. Então aí é direto, né? A resposta não tem nem conta a fazer, é só você pegar e colocar aí, né, essa resposta. Então, item A está feito. E se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância entre os corpos for duplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará ou diminuirá. Bem, se você multiplica por 2 a distância, a força vai ser reduzida por 4. Tá? Então, multiplica por 3 no item A e divide por 4 no item B. Tá bom? Segundo exercício, aí da Unicamp. Duas cargas elétricas, Q1 e Q2, atraem-se quando colocadas próximas uma da outra. Né? Bem, o que se pode afirmar dos sinais de Q1 e de Q2? Bem, se elas se atraem, né, então são distintos, são diferentes. Uma é positiva, a outra é negativa. Isso seria a resposta do item A. Item B. Se a carga Q1 é repelida por uma terceira carga Q3 positiva, então quer dizer que o Q3 sendo positivo, o Q1 também é positivo. Qual é o sinal do Q2? É negativo, né? Então, tá aí. Terceiro exercício. Duas pequenas esferas carregadas repelem-se mutuamente com uma força de 1 newton quando separadas por 40 centímetros. Qual o valor da força elétrica em newtons se elas forem deslocadas e posicionadas a distância de 10 centímetros uma da outra? Bem, se a distância era de 40, passou para 10, você dividiu por 4. Bem, então você vai multiplicar a força por
16, né? Proporcional ao inverso do quadrado. Então vamos lá, vamos pegar aqui, né, a nossa mesinha e vamos fazer, né, essa continha. Então passando a resolução, vamos lá, você vai ter aí, né, que a distância D é a força F. Então, qual é o valor dessa força F? Né? É 1 newton. Então, você tem que F é igual a K, Q ao quadrado, sobre D ao quadrado. Você sabe que isso é igual a 1 newton. Né? Bem, pegando agora a força F', né? F' é igual a K, Q ao quadrado, sobre o quadrado de D sobre 4. Então, isso vai dar que F' é igual a 16K, Q ao quadrado, sobre D ao quadrado. E repare, né, que isso que está aqui já apareceu antes. Isso vale 1 newton. Então, F', né, é igual a 16 newtons. Tá feito. Tá? Quarto exercício. Duas cargas pontuais positivas, Q1 e Q2, sendo que o Q2 é 4Q1, são fixadas a uma distância d uma da outra. Uma terceira carga negativa, Q3, é colocada no ponto P entre Q1 e Q2, a uma distância x da carga Q1, conforme mostra a figura. Então tem aí o desenho. Calcule o valor de x para que a força sobre a carga Q3 seja nula. E verifique se existe um valor de Q3 para o qual tanto a carga Q1 como a Q2 permanecem em equilíbrio nas posições do item A. Né? Então, vamos lá, vamos fazer essa discussão também. Então, para começar, eu vou pegar esse desenho, vou colocar lá para a gente poder trabalhar. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, né? Item A. Né? O valor da força que 1 faz em 3 é igual ao valor da força que o 2 faz em 3. Então, vamos lá, olha. Essa aqui é a carga 1 e ela faz essa força, né, que eu vou chamar de F13, que é a força que o corpo 1 faz no 3. Aí você tem aqui, né, a carga 2 e ela faz, por exemplo, essa força F23. Né? E você tem que o F21, F13 é igual ao F23. Por quê? Porque está em equilíbrio. Então vamos substituir, né? Você vai ter K, né? Q1, Q3 dividido pela distância. A distância aí é x, x ao quadrado. Isso vai ser igual, né, a força 2,3. Então isso vai ser Q4, Q1 vezes o Q3 dividido, né, pela distância que você tem aqui. E essa distância é essa. Né? Quem que é isso? É D menos X. Então aqui vai ficar o quadrado de D menos X. Como você pode perceber, isso não depende da carga Q3 que você vai colocar, depende das outras duas que estão em volta. Né? Então, você vai ter aqui o seguinte, ó, também não depende da constante do meio. Né? E aí, o que você pode fazer, né, é simplificar. Vamos tirar também já o Q1 que está aqui. Ó. Eu tenho aqui o Q1, também não vai depender do Q1. Pronto. Né? Então, agora eu tenho aqui o seguinte, eu tenho uma proporção. Então, eu tenho que 1 sobre x ao quadrado é igual a 4 sobre o quadrado de d menos x. Aí, vamos tirar a raiz quadrada disso. Então, isso vai dar 1 sobre x, que é igual a 2 sobre d menos x. Né? E, portanto, o x ele é igual a d sobre 3.
É só você equacionar aqui, tá? O valor do Q1, né? E aqui você tem a relação que você quer tirar, né? Você já sabe também que o x ele é igual, né, a d sobre 3 que a gente acabou de fazer no item A. Então, isso vai dar que Q2, né, sobre d ao quadrado é igual a Q3 sobre o quadrado de d sobre 3. Então, aqui você vai tirar aqui o seguinte, que o Q3 né, ele é igual a 9, melhor, 9 não, 1 nono né, do Q2, tá bom? Mas também você já tinha aquela outra relação, que o Q2 era 4 vezes o Q1. Então, Q3 né, é igual a 1. No lugar do Q2, vamos colocar o que ele é. Ele é 4 Q1. Então, o Q1 é esse aqui, que está em vermelhinho. Tá bom? E aí, tem o seguinte, né? Para você conseguir o equilíbrio, tem uma condição de sinal, né? Então, você tem que ter que essa carga aqui tem que ser, né, de sinal distinto, né, tanto do Q1 como do Q2, para poder equilibrar. Tá? Então, se você tem que Q1 e Q2 estão se repelindo, né, você vai ter que ter o Q3 atraindo tanto o Q1 como o Q2, senão isso aí não para em equilíbrio. Tá bom? Então, tá feito aí. Terminando, então, passando uma orientação, né, de que vocês façam agora os exercícios propostos, né, que estão lá no impresso que a gente deixa lá no Moodle, né, e daqui a pouco eu volto para falar de campo elétrico. Até mais.